História. É um livro onde o senhor comemora 50 anos de carreira, enfim, 50 anos dedicado à comunicação, né? Nessa nessa sua grande trajetória, essa longa estrada percorrida, o senhor passou por as mais importantes ou principais emissoras de TV, jornais, enfim. Paulo Henrique, o jornalismo como o senhor conheceu e como o senhor praticou, ele está numa encruzilhada hoje? Olha, eu acho que o jornalismo brasileiro decaiu muito. Ele deixou de atender a sua missão principal, que é a responsabilidade de informar. Perfeito. Hoje, no meu site, tem um amigo navegante que diz com muita propriedade que no Globo, por exemplo, a seção de economia deveria se fundir com a seção de esportes, porque na economia só tem torcida, e torcida contra. O jornalismo brasileiro se tornou um instrumento de ação político-partidária. É o que eu chamo no meu blog Conversa Fiada de PIG, o Partido da Imprensa Golpista, que é composto de Globo e todas as suas subsidiárias e ramificações, entre elas agora com muito destaque a revista Época, que resolveu prender o presidente Lula, e mais o Jornal Globo, a Rádio CBN, aquela que troca notícia, e a Info Globo e todos esses instrumentos. Correto. Além da Globo tem a Folha e tem o Estadão. E em estado de terminal, essa revista que eu chamo no meu site no meu blog de Detrito Sólido de Maré Baixa, que é da Editora Abril. A propósito, eu acabo de ler no seu site que a Globo vai demitir 400 funcionários, 400 trabalhadores hoje, né? Isso é sinal desse tempo de decadência que o senhor apresenta? Isso aí é um processo de demissão dentro da estrutura fora da Rede Globo, fora da atividade de televisão. Isso aí demonstra uma decadência inevitável, uma decadência que deriva da própria realização daquilo que a Globo prevê. Ninguém mais prevê a crise, ninguém mais prevê a desorganização econômica do que a Globo e seus colunistas, ou assim chamados colunistas, como a Miriam Leitão, que eu no meu site, no meu blog chamo de urubóloga, o Ataúfo Merval de Paiva, conhecido como Merval, e outros colunistas de menor expressão. Todos eles preveem o caos, e o caos se instalou na Globo. Eu costumo dizer que a crise é na e da Globo. E se você desligar a TV Globo, o Brasil melhora. Perfeito. O Quarto Poder, uma outra história, o livro que o senhor lança nessa semana aqui em São Paulo, ele conta essa leitura que o senhor faz da imprensa brasileira, ou enfim, dos meios de comunicação brasileiros, nesses seus 50 anos de carreira? Olha, eu vou lançar oficialmente o livro, ele já pode ser vendido na internet, e no meu site é possível comprar, através do meu site. Eu lanço amanhã, eu lanço na quinta-feira, dia 3 de setembro, dia 3, na livraria Saraiva do Shopping Higienópolis, e o livro na verdade, Silvio, o seguinte: é um pouco a tentativa de contar a história da televisão brasileira e a minha vida na televisão brasileira. Eu não sou só um jornalista de televisão, não fui só um jornalista de televisão. Eu comecei como jornalista de revista, jornalista de jornal, mas ultimamente eu tenho sido mais um jornalista de televisão. E então eu pego a trajetória da televisão no Brasil, a partir do Assis Chateaubriand, e vou contando a minha vida na televisão com uma singularidade. Eu consegui preservar as minhas anotações de jornalista, de repórter, porque eu não gosto de usar gravador, eu gosto de tomar nota. Correto. E depois de muito tempo, e depois de uma pesquisa de 1 ano e 3 meses, eu fiz uma seleção dos documentos que eu achava que seriam documentos úteis e mereciam ser públicos da minha vida de jornalista. Então eu reproduzo esses documentos e mostro, por exemplo, uma entrevista que eu fiz com Juscelino Kubitschek,
mostro as anotações que eu fiz no momento que eu estava sendo demitido pelo Roberto Marinho na Globo, as minhas anotações nas conversas que eu tive com o Fernando Henrique, com o Antônio Carlos Magalhães sobre o Fernando Henrique, as minhas anotações ao longo de toda a cobertura que eu fiz sobre a negociação da dívida externa brasileira. Acompanhei o Funaro, por exemplo, por a Europa inteira, fomos à Ásia, eu acompanhei o Funaro na Ásia, e fui anotando isso tudo resultou numa coleção do que eu chamo de vestígios ou anotações ou documentos da minha vida profissional. Correto. E é isso que está lá. A nossa função é contar histórias, né, Paulo Henrique? É isso. E o senhor está dizendo aqui na apresentação do seu livro que o Quarto Poder, ele conta algumas histórias que não chegaram ao público, né? Exato. Então vamos brincar um pouquinho aqui agora. Conta uma dessas historinhas aí, a que o senhor reputa como uma história importante que o senhor viveu e que se deu aí, enfim, na República. Olha, tem uma anotação que eu acho muito significativa, que trata da relação do Fernando Henrique com o Sérgio Mota. Como se sabe, isso está demonstrado de forma inequívoca, especialmente no livro O Príncipe da Privataria, do meu amigo Palmério Dória, que o Fernando Henrique comprou a reeleição. E quem comprou fisicamente, o Fernando Henrique tinha o que se chama de domínio do fato. Ele foi o responsável, o inspirador e o beneficiário da compra da reeleição. Quem executou isso fisicamente, botando dinheiro vivo e pagando com cheques pré-datados os deputados subornados, foi o então ministro da Comunicação, Sérgio Mota. Isso o Palmério já demonstrou. E essa relação de subordinação do Fernando Henrique, a capacidade de gestão do Sérgio Mota pelos seus métodos condenáveis, fica espelhada num documento em que eu reproduzo uma entrevista que o Fernando Henrique deu em Washington, quando ele fez uma visita de Estado ao presidente Clinton. E nessa entrevista coletiva, para encerrar a viagem, a repórter Eliane Cantanhede pergunta o que o Fernando Henrique achava de uma declaração do Sérgio Mota sobre o trabalho social da primeira-dama, Dona Ruth Cardoso. O Sérgio Mota disse que aquele trabalho da Dona Ruth não passava de masturbação sociológica. Ela pergunta, o que o senhor acha disso? Perguntou a Eliane Cantanhede, que hoje abrilhanta a Globo News e as páginas que sobram do Estadão, né? As remanescentes páginas do Estadão. O Fernando Henrique deu uma longa entrevista, uma longa resposta, e não disse nada. Ele enrolou e não sequer defendeu a mulher. Na saída, estavam presentes e sentados ao lado do Fernando Henrique, na mesa da entrevista coletiva, à direita do Fernando Henrique, Antônio Carlos Magalhães, que era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. À esquerda do Fernando Henrique, o ex-governador Franco Montoro, que era o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Quando acabou a entrevista, eu me aproximei do Antônio Carlos Magalhães e disse, mas, senador, ele não foi capaz de defender a mulher. E o Antônio Carlos respondeu em voz alta para que todos ouvissem, inclusive, os repórteres que estavam acompanhando ele até a saída, disse, ministro não fala mal do governo em público. Correto. E seguiu para a limusine para ir embora. E me puxou pelo braço. E quase já sentado no banco de trás da limusine, ele se vira para mim e diz assim, você sabe qual é a relação do Sérgio Mota com o Fernando Henrique? Eu disse, não, qual é? Ele falou, a do cafetão. Muito bem. E isso tudo aconteceu antes da gente descobrir que o Fernando Henrique ele tinha uma namorada, uma jornalista da TV Globo, morando lá em Portugal, Paulo Henrique. Que também está exposto de maneira inequívoca no livro O Príncipe da Privataria, do Palmério Dória. Agora, esse episódio eu acho que é um episódio relevante, não pela maneira como o Fernando Henrique, como o Antônio Carlos se expressou, mas para mostrar que havia uma relação que justificou ou que explica a compra da reeleição. Perfeito. E num outro documento que eu reproduzo no livro,
depois de uma entrevista que eu tive com o Fernando Henrique em Kuala Lumpur, na visita que ele fez à Malásia, ele diz assim, o Fernando Henrique: o problema do Antônio Carlos Magalhães é que ele está perdendo a Globo, e ele sem a Globo é um tigre de papel. Perfeito. Paulo Henrique, o senhor também, podemos dizer que é um dos precursores aí da chamada blogosfera, né? Essa nova forma de se prover conteúdo na internet. Há muito tempo atrás eu participei de um seminário que o senhor fez aqui no ABC, inclusive para o jornal ABCD Maior, que o senhor dizia o seguinte: olha, esse negócio de falar da democratização da mídia é meio bobagem, a gente tem que fazer conteúdo mesmo, né? E sugeria... Não é bobagem. Falar da democracia. Não, perdão, eu acho que eu exagerei, né? A luta pela democratização dos meios de comunicação, ela é um tanto dura, porque mudar o status quo é muito difícil. É muito difícil. Do poder, né? Enfim, que esses meios que o senhor coloca, essas famílias, elas têm. E que a internet, então, surgia como uma alternativa importante, né? Nessa luta do acesso, enfim, à informação. O senhor mantém essa opinião? Minha opinião é a seguinte: eu acho que são dois trabalhos simultâneos. A luta pela regulação da mídia, uma regulação da mídia diante da qual se omitiram o presidente Lula e se omite a presidenta Dilma. Um grande erro, a não propósito, tiveram a coragem, não têm a coragem de enfrentar a Globo, mesmo essa Globo decadente e que é obrigada a cortar 400 pessoas, né? Ao mesmo tempo que se deve lutar pela regulação da mídia, que eu faço questão de chamar, de designar como lei de médios, exatamente para irritar os brasileiros e mostrar que na Argentina a presidenta Cristina Kirchner fez uma lei de médios que desmembrou e desmontou o império da Globo Argentina, que era o Grupo Clarim. E pode ganhar a eleição agora esse ano, né? Como? Ela pode ganhar a eleição esse ano, né? O candidato dela, apoiado por ela. Ela pode ganhar a eleição sem o Clarim. Aliás, os Kirchner sempre ganharam a eleição sem o Clarim. Sim. Sem o Clarim. Bom, e o Lula e a Dilma ganharam a eleição sem a Globo. Sem a Globo, exatamente. Não sei de que eles têm medo, entendeu? Bom, então, ao lado disso, eu acho que cabe a todos que acham importante defender ideias e propagar ideias que sejam ideias progressistas, ideias que defendam os princípios da democracia, a soberania popular, né, que está em risco, abrir o seu próprio espaço. Claro. Abrir o seu próprio espaço, a internet é livre, e vai lutar na batalha, no mercado da opinião pública, por ter espaço. Agora, Paulo Henrique, é o seguinte, eu consulto o seu blog, o seu site todos os dias e vejo Muito obrigado. Se o senhor não faz pelo menos uma defesa do governo, pelo menos o senhor faz uma defesa do governo trabalhista e de uma agenda democrática para a nação. Isso. O fato é o seguinte, as pessoas que falam um pouco hoje de democracia são tratadas com muito ódio, com muita violência. Como é que o senhor tem, enfim, se relacionado com esse público, hein? Olha, eu recentemente reproduzi no Conversa Fiada, a propósito daqueles neonazistas que tomaram a Avenida Paulista e perseguiram o ministro da Justiça. Eu reproduzi uma fala muito importante do meu amigo Miro Borges, que teve comigo num evento do Simpro, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. E o Miro disse algo muito importante, na minha opinião. O que a Globo faz, o que a Globo dissemina, a peçonha que a Globo espalha, não é só contra o governo Dilma, não é só contra os governos trabalhistas desde Vargas. O que a Globo faz é alimentar o fascismo no Brasil. Sim. Ela dá comida, ela dá oxigênio, ela ratifica e corrobora o papel desses fascistas que não deixam o Guido Mantega visitar uma pessoa doente no hospital Albert Einstein, que não deixam o Padilha comer pizza, que não deixam o Zé Eduardo visitar a Livraria Cultura, e que fazem um atentado político ao Instituto Lula,
que o Merval disse no Globo que não passava de um buraquinho. Sim. E esse ministro da Justiça, que é um inoperante, que é um omisso, não vai apurar o autor do atentado ao Instituto Lula. Isso tudo, inclusive essa omissão do ministro da Justiça, isso tudo colabora, reforça da legitimidade a esses nazistas que ocupam a Avenida Paulista aos domingos. Perfeito. Quando o senhor apresenta assim, esse raio-x da TV Globo, né, eu lhe pergunto o seguinte: o senhor trabalhou lá durante muitos anos, Isso. Teve uma carreira de prestígio. Olha, eu trabalhei na Abril, Uhum. eu trabalhei no Jornal à Noite, trabalhei na Manchete, trabalhei na Fatos e Fotos, trabalhei na Abril, na Veja, na Exame, trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei na TV Manchete, trabalhei na Globo, trabalhei na TV Cultura, trabalhei e agora trabalho na Record. Perfeito. Portanto, eu só não trabalhei no Silvio Santos. Mas se recebeu o convite, vai? Ele uma vez, isso eu conto no meu livro, a Hebe Camargo, queria que me ligou em casa, eu estava desempregado, o Johnny Saad, esse luminar da televisão brasileira, o dono da Bandeirantes, o Johnny Saad, que dilapida a herança que recebeu do pai, o senhor João Saad. O Johnny Saad me demitiu. Uhum. E aí eu estava 9 meses desempregado em casa. Aí toca o telefone, a Hebe Camargo. Paulo Henrique, eu estou aqui do lado do Silvio. Paulo Henrique, você toparia vir trabalhar conosco? Eu digo, mas claro, Hebe, eu estou desempregado, eu preciso trabalhar, sustentar a minha família. Aí ela falou assim, veja, Silvio, ele topa. Fala com ele, Silvio, fala. Aí o Silvio veio ao telefone e disse assim, Paulo Henrique, eu gosto muito do seu trabalho, mas na televisão dos outros. Então, Paulo Henrique, mas a minha pergunta, deixa eu completar aqui. Quando o senhor, enfim, fala dessa problemática que a TV Globo causa ao Brasil, mas lá dentro a gente não tem profissionais responsáveis, profissionais Muito. assim centrados, não tem grande como... jornalista, vou te dizer, o melhor jornalista da televisão brasileira, na minha modesta opinião, se chama Caco Barcelos. Sim, então o programa dele vai depois da meia-noite, ninguém vê esse programa. Não, vai antes. Mas, Quem enfim... vai depois da meia-noite é o Serginho Grossman, que é outra doce figura. Mas vocês... A minha crítica não é pessoal, a minha crítica é a instituição Globo. É evidente que lá dentro há profissionais excelentes e que sofrem, e que muitos são, como diz o Mino Carta, piores que o patrão. Exatamente. Muitos. Um grande número deles é pior que o patrão. Isso tem Mas muitos sofrem com essa posição da Globo, que é insustentável num regime democrático. Vamos falar um pouquinho da nossa profissão, Paulo Henrique. Quando o senhor coloca que muitos são piores que o patrão, isso se deve, será que à formação dos nossos jovens jornalistas? Em parte você tem razão, Silvio, em parte você tem razão, porque essa praga do diploma coxificou a profissão de jornalista. Uhum. O meu pai foi jornalista, eu fui jornalista, e meu pai e eu nos criamos em redações de jornal em que havia havia pessoas e colegas de todas as origens sociais. Havia o rico, havia o advogado, havia o escritor frustrado, mas havia também o operário. Correto. O filho de camponês, o filho de funcionário público como eu. Havia o alcoólatra, mas havia também o padre. Eu trabalhei com um padre no Jornal do Brasil, entendeu? Então agora não, agora todos eles têm que passar na faculdade e têm que passar pelo teste do dinheiro, o teste o próprio ingresso, filtro da renda. Claro. E aí só tem coxinha, é tudo coxinha. Tá certo. E aí, para poder sobreviver, puxa o saco do patrão. Uhum. É isso que diz o Mino. O Mino diz assim, o Brasil é o único lugar do mundo em que jornalista chama patrão de colega. Exatamente. O pessoal do Globo chamava o Roberto Marinho de colega. O colega Roberto Marinho, mas que é isso? Não é colega. E eles fazem questão de ser chamados de jornalistas também, né? E a Marta Suplicy, essa luminar do petismo paulistano, mudou o nome daquela avenida maravilhosa, quer dizer, a avenida não é nada maravilhosa, eu digo, o nome é maravilhoso, Águas Espraiadas, que aliás é testemunho da corrupção do Maluf, mudou o nome de Águas Espraiadas para Jornalista Roberto Marinho. Exatamente. Então, uma petista loura.
tão grave Agora quanto... não é mais do PT. É tão grave quanto batizar uma avenida de 31 de março ou uma Praça Kennedy. É claro, a Praça Coronel Ustra. Exatamente. Ela só não fez a Praça Coronel Ustra porque não deu tempo. Uhum. Muito bem. Paulo Henrique, então, nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, na Livraria Saraiva, aqui em São Paulo, no Shopping Higienópolis, a partir das 19h30. O senhor vai estar lá autografando. Senhor, é um pouco de exagero, né? Eu sou um jovem. Você, ô Silvio, desculpe, pois não. Eu espero te encontrar lá. Tomara, eu vou fazer isso. E os milhões dos teus ouvintes. Obrigado, viu, Paulo Henrique? Quem sabe a gente conta outras histórias. E se a gente quiser ter acesso ao seu livro, que não seja necessariamente comprando lá? Vá ao site conversafiada.com.br, que lá tem todos os meios para comprar o livro pela internet, ou então na própria Saraiva, ou na Livraria Cultura, onde ele já está à venda, e onde já estamos na lista dos livros mais vendidos, segundo a Publish News. Que bom. Só para a gente encerrar nossa conversa, é sua primeira obra literária, Paulo Henrique? Não. Eu já escrevi um livro chamado Plim Plim. Você vê que eu tenho uma certa fixação com a Globo. Pela Globo, Plim, né? Plim, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral. Eleição de 82. Eu reconto a história da tentativa da Globo e do SNI de fraudarem a eleição que deu a Brizola o governo do Rio em 1982. Perfeito. Então, Paulo Henrique, sucesso então com o seu livro. Muitíssimo obrigado, foi um grande prazer falar com vocês. Nós quem agradecemos. A gente acaba de entrevistar o jornalista Paulo Henrique Amorim, que é apresentador do programa da Record, o Domingo Espetacular, e também editor do site Conversa Fiada, que lança nesta quinta-feira o Quarto Poder, uma outra história, onde ele apresenta aí, enfim, histórias, né, que ele viveu nesses tantos anos de profissão como jornalista. O lançamento vai acontecer às 19h30 lá no Shopping Higienópolis. E eu estou aqui